dúvida. Eu até perguntei ontem à noite, mas não, o professor não me respondeu. A forma que eu postei o link, eu não sei se o professor Não, conseguiu. estava certo, professora, Ah, estava certo. então tá certo. Obrigada. Só responder uma professora no WhatsApp, só um pouquinho. É 5 minutos, professora. É bem rapidinho, porque senão a gente não consegue fechar todo mundo. Tá, então, está gravando. Só para a gente fazer, então, um feedback inicial, né? Vou colocar para vocês um link. Vou colocar um link para vocês aqui. E vocês vão abrir esse link. E eu quero que, em uma palavra, vocês coloquem para mim o que significou essa jornada do grupo de estudos para vocês. Tá? O que significou esse formadores para vocês? Então, coloquem aí em uma palavra o que significou o grupo de estudos para vocês, esse grupo de estudos para vocês. Né? Então, a professora Alexandra, a professora Newton. Então, Mentir.com é sacanagem, né? olha, Eu falei a verdade. mas esse site, embora o nome, mas esse site é bom, professor. Não sei se vocês já usaram ele, Não. Mentimeter. Ele é um site que você consegue fazer Cloud Words, você consegue fazer perguntas rápidas, sabe, com os alunos, fazer um brainstorm, aí é bem bacana. Ó, só 6 responderam até agora, tem que ter pelo menos 16 perguntas, 16 respostas. Vamos lá. Professor, enquanto o pessoal está enviando, me dá uma mão aqui. A minha apresentação está no meu Drive. Como que eu chego Sim. lá através aqui do Meet? Você vai ter que abrir o Drive no computador, tá? O teu Drive está aberto aí? Não. Eu tenho medo de fechar e fechar o Meet junto. Então, pode. Calma, eu vou te mandar o link. Gente, vamos lá, tem 9 respostas só. Eu quero 16 respostas. Aí, entra nesse link, professora. Tá? Aí você vai abrir o Drive, né? E aí lá no Drive você abre ele normal. Você me mandou um link dessas palavras aí de volta. Ah, mandei o link das palavras. Não, desculpa, peraí, eu não... Tá, deixa eu mandar direito. Ele não copiou direito. Oi, professora Daiane, pode perguntar. Professor, eu acho que deu esse link aí, porque assim, ó, tava escrito um ponto forte seu e um ponto a se desenvolver. Inclusive, as palavras que eu digitei saiu aí, mas não. A pergunta é essa mesmo? Entendeu? Nossa, É isso não, mesmo. é esse mesmo. Esse Ah, mesmo. tá, mas então daí É não que foi eles o que eu são... tinha falado, que era a expectativa em relação ao curso. Não, aqueles são... Pois é. Não, é que aí eu ia fazer a segunda parte, era fazer a primeira pergunta primeiro. E aí depois voltar nessa uma. Aí eu respondi as duas de uma vez. Eu também, mas daí, por exemplo, ficou a palavra ali que daí não ficou paciência, ficou desconecta, entendeu? Não era isso. Desculpa, é que não, desculpa. Desculpa, professora.
é que eu estava reeditando esse, ele veio para a gente da sede, aí eu estava editando ele, aí acaba passando, mas desculpa. Mas é o espírito, só para a gente poder fazer esse, não é nada muito científico, né? Mas eu quero, sim, para vocês pensarem, né? O grupo de estudos, né? Ele, para a gente, o que ele significou, né? Claro que tivemos não apenas pontos positivos, né? Nós tivemos alguns pontos aí, desafio, né? Então, tivemos alguns momentos que ela mas tivemos muito, nós tivemos muito conhecimento, então era isso que a gente queria compartilhar com vocês nesse nosso de hoje, né? Hoje, lembrando, é o nosso encerramento, tá? Então, por que nós estamos encerrando hoje? Né? Nós estamos encerrando hoje porque semana que vem está previsto um estudo e planejamento. Então, a minha também, professor. Como nós temos um estudo e planejamento para a semana que vem, nós não vamos ter encontro semana que vem. Então, nós vamos encerrar um pouco mais cedo, certo? E vamos retornar, então, depois, dia 2, semana que vem, já abre as inscrições para a segunda jornada. E a segunda jornada é o Design Thinking. Não sei se alguém de vocês já conhece essa ferramenta, conhece essa metodologia, né? E aí uma coisa que a gente estava debatendo até com o meu técnico da sede, o Design Thinking, que nós vamos ter semana que vem, que nós vamos começar a estudar a partir da semana que vem, é uma metodologia ativa bem bacana, bem diferente, né? E através dessa metodologia, nós vamos desenvolver os conteúdos. Então, nós vamos efetivamente trabalhar com os conteúdos do ensino religioso. Aí eu espero, né, contar com a participação de vocês no nosso grupo de estudos para a próxima jornada também, tá bom? Então, foi uma caminhada, né, bem bacana, né? Nós tivemos aí um processo de aprendizado juntos, né? Eu sempre falo que o grupo de estudos, ele não tem razão de ser se ele efetivamente não for um grupo onde nós aprendamos juntos, né? Onde nós aprendemos de maneira compartilhada. Espero ter contribuído, né, com as expectativas de vocês, né? Até, não sei se cheguei até o máximo que eu podia, mas vocês podem ter certeza que eu me esforcei ao máximo para tornar o grupo agradável, né? Não tornar aquela reunião cansativa. Claro que às vezes nós tivemos lá uma coisinha que exigiu um pouco da gente, que foi conhecer o quizzes, né? Mas eu acho bacana que nós, no ensino religioso, pelo menos, que não temos a questão do quizzes como Desafio Paraná, nós conhecemos outras possibilidades dele em sala de aula para o nosso componente, né, para o nosso ensino religioso. Então, aí de minha parte, eu, né, agradecer vocês, né, porque se não tem o cursista disposto, não tem o grupo de estudos. Eu sempre falo que em todas as formações que nós vamos, né, o pessoal da sede sempre reforça que o foco do grupo de estudos é o aluno. Né? O objetivo principal do grupo de estudos é atingir o aluno, é a aprendizagem do aluno. Isso é indiscutível. Né? Mas, se não tem o cursista disposto, não existe o grupo de estudo formadores. Né? Se não tem a disposição de vocês a estar aqui,
né? Não teria lógica eu estar contratado com 2 aulas para estar sentado aqui se o cursista não está. E tem uma outra questão também, né, que eu fico muito feliz, né, no meu trabalho, não só estar aqui, né, porque vocês poderiam simplesmente estar aqui. Né? A gente brinca que tá de corpo, a missa de corpo presente, está aqui o corpo, mas a alma já está cuidando de outras paradas. E não, vocês estão aqui efetivamente, vocês estão participando, vocês estão interagindo. Então, quando a gente pega uma turma, isso aí de todas as experiências que eu tenho de sala de aula, né? Desde os pequenos do 6º ano, desde o ensino médio, desde alunos de graduação, de pós-graduação, de mestrado, é a mesma coisa. Se não tem a participação do cursista efetiva, a gente não consegue fazer uma aula de qualidade, não consegue fazer um encontro de qualidade, né? Então, eu tenho que agradecer muito vocês, por quê? Porque vocês me permitiram, né, com a participação, com a interação, com o comprometimento de vocês, me permitiram pensar, né, de uma maneira agradável, porque às vezes a gente chega, eu acho que já aconteceu com vocês também, né, de trabalhar com uma turma, e aí você pensa assim, ai meu Deus, aquela turma, todo mundo apático, todo mundo desinteressado, e aí você já percebeu que a tua aula não flui? E aí quando você chega naquela turma, né, que todo mundo tem uma turma caprichada, né? Você pensa, nossa, aquela turma lá, eu vou chegar, eu vou falar desse assunto, eles vão perguntar, e a aula vai, que é uma beleza, né? Então, a qualidade do grupo de estudos, né, ela só é possível com essa junção, né, do formador disposto, do formador com vontade, né, e também com a disposição dos cursistas, e isso eu encontrei. Então, eu agradeço muito vocês, né, por estarmos nessa interação do nosso grupo. Eu mandei um link para vocês aí, para vocês darem uma olhadinha depois. É uma revistinha virtual, né, um flipbook, feito com bastante carinho para falar um pouquinho sobre a nossa jornada, né? Conhecer um pouquinho, é tipo um cartão falando, é bem bacana, folhei, né? E aí já tem ideia também para a gente poder fazer, isso aí é feito com o Canva, dá para fazer, tem musiquinha, e essa é uma atividade, uma ideia que vocês podem usar para a sala de aula também. Tudo que a gente pensa aqui, né, é para ser utilizado em sala de aula. Uma outra questão, né, é o check-out. O check-out é para sondar o que você aprendeu, né? Como você aprendeu, o que você já sabe, o que você não sabe, quer aprender mais. Então, eu mandei lá no grupo do Arts o link do check-out, tá? Se vocês pegarem lá no Arts, eu mandei esse link aqui, que eu gostaria que vocês fizessem, né? Mas pode fazer depois, nós vamos começar as apresentações daqui a pouco. Mas é muito importante que vocês respondam, por quê? É com base aqui no check-out que vocês vão fazer, que vão ser tomadas as próximas ações. Inclusive, para a próxima jornada, a metodologia do Design Thinking foi a que os professores disseram que menos conhecem e que gostariam de conhecer. Então, com base no check-out. Tá? Então, depois, vocês podem preencher aí o check-out, né? Rapidinho. E aí eu vou começar as apresentações, porque senão a gente não consegue concluir todo mundo, certo? As apresentações, eu vou colocar um timer para vocês aqui, de 4 minutos, com uma tolerância de 1. Tá? Então, assim, a apresentação, ela é bem sucinta. Você vai dizer qual turma, né? Qual foi o conteúdo e como que se desenvolveu a tua aula. Para a gente não passar muito, depois eu tenho algumas coisinhas para falar com vocês. Certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer sobre a apresentação? Professor, eu queria te pedir... Posso começar? Oi. Só um pouquinho, só a professora Daiane falar, eu já abro para a professora Ivonete. Eu queria só pedir a gentileza, você tem como projetar para mim, porque no meu computador ele é muito velho, ele não tem nem áudio,
nem câmera. Aí eu vou vendo aqui, se você conseguir projetado, eu vou falando pelo celular ou não. Consigo sim, professora. Beleza, pode deixar. Eu Aí, se abro eu aqui puder para ficar você. depois da professora Tem, Ivonete, eu agradeço também, como segunda. pode ser, pode ser. O Então, professor, eu posso começar? Porque eu vou ter que sair às a prof- 9. É professora que, Sônia, a professora Ivonete já tinha solicitado, mas vamos fazer assim. Professora Ivonete, professora Daiane, pode ser a professora Sônia depois de você, depois da Ivonete, depois você? Pode? Eu fico em terceiro. Aham, Então, tranquilo. beleza. Então, você fica em segundo, professora Sônia. Vamos. Aí que a professora tá Ivonete já bom, tinha pedido. Tá bom? Então, sim. professora Ivonete, pode compartilhar a tua tela, pode começar. Eu tenho uma Oi, reunião Daiane, de pode pais falar. hoje. Ah, sim. Pode falar, professora Daiane. Enquanto a professora Ivonete compartilha. Não, foi sem querer, eu apertei a mãozinha. Desculpa. Ah, não, então beleza. Posso começar? Só aparecer a tua. Aí, pode começar, professora. Então, eu não quis fazer no PowerPoint porque eu simplesmente adoro as figurinhas que tem no Canva, principalmente quando o professor falou que sendo professor você ganha mais figurinhas de graça. Eu tô maravilhada. Então, depois de falar sobre o meu maravilhamento no Canva, eu vou iniciar o meu relato de implementação. Eu fiz com o meu sexto ano, eu coloquei aqui meus dados de identificação. E o conteúdo foi água como um símbolo sagrado, que é com base também nos slides da SED que a gente trabalhou nesse curso. Aqui está alguns objetivos de aprendizagem, eu fui bem sucinta com eles, que seriam identificar água como um símbolo religioso e descrever e analisar seus significados. A metodologia foi a taxonomia de Bloom. E o quiz, infelizmente, eu não consegui utilizar com eles, porque eu já tinha falado que, na realidade, da minha escola, no momento, não dava para mim utilizar, porque quem tem prioridade para utilizar os laboratórios são os professores de matemática, inglês, redação, então eu não consegui utilizar ainda. E aqui é a descrição da minha implementação. Só um momento, professor. Uhum. Voltando. Eu fiz em 3 aulas. Eu comecei na terça-feira e terminei na quinta-feira passada. Não teve muita participação no momento da atividade devido aos boatos de massacre na escola que teve. Daí só foi 9 alunos. Basicamente, as 2 primeiras aulas foi para eu apresentar a água como um símbolo sagrado para eles, desde o cristianismo, hinduísmo, judaísmo. Eu mostrei para eles um textinho impresso, daí depois eu parti para o questionário. E é claro que nessas 2 aulas, as 2 primeiras, no caso, na terça, eles participaram demais, teve mais alunos, eles simplesmente amaram o conteúdo, perguntaram e também tentaram colocar isso nas respectivas religiões deles. Então teve bastante aderência. Já aqui tem as evidências da atividade com os alunos, só foram 9. Aqui tem os slides que eu precisei relembrar eles, né? O que foi trabalhado nas outras aulas. Aqui eles respondendo o questionário. Aqui o vídeo que eu também passei para eles. E foi basicamente isso. Eles conseguiram analisar e compreender o significado da água. Comentaram novamente sobre isso e falaram que adorariam fazer outro tipo de atividade, seja para desenho ou uma apresentação em cartazes. E eu prometi para eles que eu retornaria. E a minha reflexão em relação ao curso foi que a gamificação é um recurso maravilhoso, porque tira um pouco da monotonia, só que infelizmente eu não vou conseguir fazer no momento, que nem eu falei. Os recursos em relação à informática, à internet, são precários. Então, no momento eu não conseguiria, mas o que eu puder, eu vou tentar realizar com eles. E foi basicamente isso, minha apresentação. Muito, muito bom, professora. Parabéns. Assim, uma atividade muito significativa. Eu acho que é isso que é o importante, sabe? Mais que ferramentas, mais que plataformas, é a gente perceber que o aprendizado realmente aconteceu. E aí a gente pode ver, né, no teu relato que isso é uma realidade.
você utilizou elementos do grupo de estudos, né? Dá para perceber que você utilizou elementos que a gente debateu aqui, mas adaptou a tua realidade. Então, acho muito bacana, parabéns, professora. Professora Sônia. Então, pode começar, professora. Pode compartilhar a tua tela. Está compartilhada? Ainda não, professora. Você vai clicar no compartilhar, e aí escolhe a tela e compartilha. Tudo bem, professor. Só um pouquinho, até eu estou me desenvolvendo. A tela compartilhar. Aí, agora está começando a compartilhar. Tá abrindo. Só um pouquinho já. Então tá. Abriu? Está abrindo, então, só aqui. Um pouquinho. Aí. Tá. Então, aqui, o nome, né? O formador, tá? A gente colocou. Eu trabalhei no Colégio Estadual Marcos Cláudio Suster, com o 7º ano. O professor explicou o conteúdo, eu trabalhei interdisciplinar, porque eu não sou professora de ensino religioso, sou de história, e daí o professor trabalhou com eles e eu trabalhei atividade com eles daí. Aqui a descrição da implementação, que isso possibilitou uma interação entre os alunos e o professor. Eles adoraram fazer isso, tinha até uma disputa entre eles. Aqui são algumas fotos, ó, eu estou rindo deles porque eles estão disputando aqui o quiz. Aqui alguns cartazes que eles fizeram, né, do folclore, eu trabalhei sobre o folclore com eles. E aí... Que lindinho. Bonitinho, né? Eu achei uma gracinha também. Aí... As evidências também está no link ali que eu passei já. Qual foi o feedback da observação? Convidar a equipe pedagógica, eu não convidei, porque ele está... temos poucas pedagogas no colégio, então não teve como fazer. E a reflexão, a abordagem do ensino religioso, né? Eu já fizeram compreender melhor as relações humanas e também interagindo com o ensino religioso, possibilitando, assim, uma melhor interação entre os alunos. Eu gostei dessa atividade que interagiu, até o professor deles, de ensino religioso, falou assim que eles são uma turma apática, e com esse quiz, eles interagiram de uma forma que ele não esperava. Foi, e aí a estratégia, né? Então eu trabalhei o folclore com eles, no sentido da religiosidade, né, que eles trabalharam. Foi nesse sentido aí. Muito bom, professora. Então, eu gostei parabéns, muito. professora. Muito bacana. Então, olha, parabéns, professora Sônia, que não tinha turma, né, professora, mas conseguiu trabalhar, né? Então, eu só vou abrir, parabéns agora, então eu só vou abrir aqui o da professora Daiane, para eu colocar aqui, que eu não estou conseguindo abrir no notebook. Meu notebook também está uma maravilha do senhor. Deixa eu achar aqui só um pouquinho. Aí a professora Daiane já vai poder apresentar. Só o seguinte, professor, eu trabalhei com a TV, porque eles não têm celular. Quem tem celular, o pai não deixa trazer, e eles não têm ainda celular. É uma escola de periferia, então muitos ainda não têm, né? O pai não tem, ou quem tem, não tem. Aí eu trabalhei com a TV, com eles mesmos, mas daí eles levantaram a mão. O pior que não era era 10 que levantou a mão para responder. Eu acho mais importante. Sabe uma coisa que é bacana de fazer também, professores? Até quem for usar o quizzes, né, e tiver numa turma, numa realidade um pouco mais difícil, faz uns cartõezinhos, né, com a letra A, B, C e D. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso também em história.
Eles gostaram também, mas dessa foi o quiz, foi bem interessante. Daí até o professor achou admirável, porque eles é uma turma bem, bem apática e todo mundo queria participar. Até quem tirou as fotos foi uma aluna que queria tirar a foto. Legal. Professora, Daiane, está compartilhando já a tua tela? Tá. Tua apresentação? Se quiser, posso começar. Bom, bom dia a todos e a todas. Pode começar. Pode, prof. Pode. Aí comecei ali, eu fiz com o formato que já estava indicado ali, né? Deixa eu ir. Então, a minha escola aqui em Curitiba, uma escola da periferia de Curitiba, chamada Marli Queiroz de Azevedo. É uma escola que já é quase araucária, assim, é bem no final de Curitiba. E eu tenho uma única turma de 7º ano, né? Que eu peguei só para ajudar a direção, na verdade, porque aquela turma que sobra, eles ficam desesperados. Mas eu gosto muito, né? Mas o meu horário principal é noturno, né? Então não tem à noite. Daí eu peguei essa uma só para ajudar à tarde eles lá. E aí eu trabalhei eu não segui exatamente a ordem do RCO, eu trabalhei alguns conteúdos antes, que eu achei que eram mais apropriados, e aí essas festas populares, folclóricas e sagradas eu trabalhei mais recentes, tá? Então elas estão como aula 1 e 2, mas eu não trabalhei lá no início do trimestre, tá? Eu fiz essa inversão que eu achei mais interessante para os alunos. Então o objetivo foi trabalhar as festas sagradas, populares e folclóricas, que estão presentes na aula 1 e 2 do RCO. O quiz, a estratégia foi fazê-lo como uma ideia de fixação mesmo, de retomada e de fixação de conteúdos. E aí foi para casa, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a metodologia foi, a gente teve 2 aulas expositivas dialogadas. Na terceira aula, a gente fez uma confecção de lanternas de papel, que a gente focou numa dessas festas, que foi a de Vale, né? E depois o quiz para casa também. Então é isso, a gente trabalhou, foi bem, bem, bem rico, né? E aí eu já começo falando isso, assim, mesmo o quiz não tendo sido trabalhado da forma que deveria, ideal, idealizada, né? Que seria todos eles terem acesso, a gente fazer em sala. Por conta disso que a professora Ivonete já comentou também, a gente na escola também, as professores das plataformas de inglês e português e matemática têm preferências, né? E a gente não conseguiu também agenda para fazer isso em sala, então por isso que eu tive que fazer para casa. Mas, de qualquer modo, eu achei que foi muito produtivo, muito satisfatório, porque eles se interessaram por esse conteúdo, eles aprenderam, eles se envolveram, eles participaram ativamente, né, do conteúdo. Então, desse modo, mesmo assim, né, com essa questão aí do quiz, eu acho que foi positivo. Acho que usamos ali a taxonomia de Bloom, depois eu escrevo mais, né? Quando eu fui pensar nas questões que eu fiz do quiz, eu também pensei em fazer variados, então, de usar lá o compreender, o lembrar, o criar e tudo isso, para fazer Pode passar para o outro, já tem as fotos ali, ó. Ali tem o endereço do quiz, tem a fachada da escola. Essa foto, gente, eu só lembrei de fazer uma foto da turma no dia 20 também. Eu esqueci. E aí tá super vazio, porque eu acho que isso foi unânime nas escolas, né? Nós fomos nesse dia, tinha 15 alunos, tá? Mas aí por isso que ficou. Mas é uma turma de 35 alunos. E ali eu coloquei a lanterninha, né? E aí eu achei bem legal que eles pegaram o celular e colocaram embaixo ali para fazer coisa que eles têm umas criatividades, né? Que a gente não pensa, para fazer a luz, né? Da lanterna. E aí eles levaram para casa, eles queriam fazer mais para pendurar na escola, eles realmente gostaram. E eu acho que a gente, e aí ficou já uma reflexão também, que sim, é muito importante, as tecnologias, é uma geração que a gente tem que trazer, mas a gente também não pode esquecer que é muito importante a gente também procurar, especialmente para o Fundamental 2, atividades, sabe, gente, de criação, de que eles usem a criatividade, que eles façam, que eles cortam, que eles colam, porque isso também é muito positivo e é muito necessário também. Então, nossa, eles gostaram muito, você viu, uma coisa super simples assim, foi super legal, né? E importante para eles também. E aí eu coloquei ali também, professora, até agora, sabe, de 35 alunos, 11 me retornaram só a tarefa de casa. E isso eu cobrando, pedindo, mas aí tem várias questões, sabe? Muitos não têm acesso, é uma comunidade que tem gente carente,
Outros, os pais, sabe, não se importam, tipo, também até tem acesso, mas também a família não, né, não tem esse apoio, e eles são pequenos, então eles não têm acesso muitas vezes. Então, são vários fatores que eu acho que não é assim, tipo, porque eles não querem fazer, sabe? Eu acho que tem outros fatores aí que ainda. Mas eu deixei em aberto para eles ainda ir fazendo, sabe? Não, assim, entregando conforme podem. E aí, para fechar, é isso, assim, umas coisas que eu já fui falando, né? Eu acho que a tecnologia é importante, é necessária, mas também o Estado tem que fazer a sua parte de nos colocar, de nos dar esse acesso também, sabe? Eu acho muito válido, acho que legal eles, inclusive, nos ofertar esses cursos de formação para a gente aprender, mas e o contraponto disso? Então, o Estado também tem que fazer acontecer. Eu quero mais laboratório, eu quero, sabe? Então, cadê? Como é que eu vou ter a ferramenta para usar com os meus alunos? De que maneira, né? Então, acho que fica aí também uma cobrança e uma né, enfim. Mas de todo modo é isso. Acho que estou aberta a alguma pergunta, alguma coisa. Obrigada. Dentro do tempo, certinho. Parabéns, professora. Então, é isso que a professora coloca, é uma verdade muito forte, assim, né? Não só, toda a tecnologia é bacana, né? Mas o mundo concreto ainda é fundamental. É essencial que o aluno tenha contato com o concreto, com o físico. Ficar só no virtual, né, o aluno acaba não aprendendo. Eu acho que muitos saberes estão se perdendo porque a gente confia demais no... Tanto que, assim, não só aluno, gente, vamos ser bem realistas, muito professor também, acaba tendo um descuido com a escrita, porque hoje em dia você não precisa mais pensar para escrever. Você escreve e o computador corrige, né? Às vezes você passa, eu estava vendo os alunos digitando redação, e eles acharam um hack lá, que eles não precisam digitar, eles falam. Então eles não pensam mais na palavra. Não, sabe aquele exercício que a gente faz assim de pensar uma palavra? Nossa, essa palavra escreve como? E aí você pensa e não, coloca no Google, coloca no celular, o corretor vai corrigir automático. Então é tudo muito fácil. Mas ao mesmo tempo, quando você cai numa realidade concreta, você não tem esse traquejo. Então é muito importante. Claro que também não vamos ficar inimigo da tecnologia, não vamos ser ludistas agora de querer quebrar todas as máquinas, mas vamos fazer a balança correta, né? Vamos seguir o caminho do meio, igual o Buda fala. Gente, então parabéns, professora Daiane, muito bom. Quem que quer ser o próximo? Professora Cesarina, por favor, professora. Depois, então, na sequência, a professora Aloísio. Tá, mas daí me ajuda lá no compartilhar lá. Só um pouquinho. Ô, professor, dá licença um pouquinho só. Eu não quero atrapalhar, mas é o seguinte. Eu não consegui fazer. Eu não consegui fazer porque o que aconteceu? No início das aulas, eu estava com hora de atividade e eu estava conseguindo fazer. Acho que nas 3 primeiras semanas eu consegui. Aí a escola mudou meus horários. Essa semana eu já arrumei uma confusão aqui na escola por causa disso, porque me atrapalhou, não consegui concluir. O senhor via que eu entrava nas aulas, agora minha turma está aqui na quadra. Eu estou com a turma na quadra aqui, coloquei eles aqui, estou dentro de uma sala fechada aqui, onde eu posso ver eles aqui e tentando fazer, mas eu não consegui acompanhar nada. É tudo mais ou menos que eu consegui. Você entendeu? Então, eu não vou conseguir. Mas, professor, deixa eu te falar. Se eu puder depois... Isso que eu ia falar. Até sexta, você acha que você consegue produzir um relato, professor? Nem que você... eu vou ter que fazer isso, porque não bate meus horários com os professores. Você faz assim, eu vou ter que sair de uma escola para ir para outra para fazer. Viu? Tenta até sexta-feira fazer o seguinte, professor. Grava um videozinho, uns 3, 4 minutos, fazendo o seu relato e me manda no WhatsApp, professor. O senhor consegue?
Tá? Porque eu tenho atividade pronta, mas só que eu não consegui fazer porque eu não bato meus horários com a professora. Então, eu vou largar da escola aqui, Não, encontrar beleza. a professora em outra escola para fazer, tá? Se puder, Mas tem que fazer assim. que turma você tem na tua escola, professor? Eu tenho 7º ano na outra escola só. Não, Aqui eu nessa tô só com escola que ensino você médio. tem só ensino médio. Não, mas então faz assim, professor. Até sexta-feira você acha que você consegue fazer esse? Eu vou tentar. Então, isso que eu estava querendo saber. Eu posso fazer isso até Beleza. sexta, então? Pode. Enviar? Aí você faz Então tá. e me manda um vídeo no WhatsApp. Você grava um videozinho Então assim, tá. um selfie, fazendo o teu Não, relato. tá, pode Beleza? deixar. Pode Pra deixar, não... que já está pronto, mas eu não consegui fazer. Tranquilo. Professora Cesarina, eu Tá vou bom? compartilhar para você. Você quer que eu Perfeito. compartilhe a tela aqui? Sim, pode ser. Uhum. Então, pode começar, professora. Mas cadê a... Já tá entrando. Espera aí. Se quiser ir falando da turma, já pode ir começando, que daí já vai aparecer. Pode ficar tranquilo. Ok. Então, pode passar para frente. Uhum. Na verdade, eu trabalhei, então, com as turmas de 7º A, B, C e D. No Colégio Teutônio, né, Estadual Teutônio Vilela. Trabalhei com essas turmas aí. O objetivo aí é conhecer a existência dos diferentes calendários nas organizações religiosas e entender a sua importância na temporalidade sagrada. É complexo, pode passar para frente. Isso. É meio complexo esse assunto, até porque eu, no processo, passei por algumas assim dificuldades né, de aprender aí a lidar com os recursos aí, né, do quiz. Precisei de ajuda lá da professora, lá tudo, para poder, e esse tempo foi limitado para mim. No primeiro momento, até ousei levar os alunos no laboratório, fui muito confiante, achando, né, que ia dar, que estava tudo certo, na verdade, não estava. As atividades criadas já estavam na minha biblioteca ali no quiz, né? Mas a questão é que eu não dei sequência no envio para as turmas, então eu me senti mesmo um pouco de dificuldade. Mas mesmo assim, consegui, né? Então, num primeiro momento ali, eu trabalhei, então, a questão do conteúdo, foi bem na semana da Semana Santa, Quaresma, né? Então, eu comecei com o cristianismo, porque é uma aula por semana, né? Então, por ser um assunto assim bem, né, delicado, né? Vai trabalhar com o islamismo, né, com várias religiões ali, e apontar, né, as diferenças de calendários, de temporalidade. Ali eu precisei de ajuda dos videozinhos, até coloquei uns vídeos ali também, né, para trabalhar com os alunos para ficar mais claro, né, esse assunto. Discuti com eles, fiz a pergunta antes do feriado ali, da Semana Santa, da sexta-feira, né? Até eles entraram, responderam errado, né? Não, a, a, o domingo de celebração da Páscoa, a gente celebra o nascimento de Jesus, ou a reencarnação de Jesus. Então, eles estavam falando tudo assim fora, né, da resposta do objetivo. Daí eu tive que explicar para eles, né, a questão dessas datas importantes do cristianismo, né? E então ali, como eu escrevi ali no relato, foi bem angustiante o começo, né? Que faltou seguir o encaminhamento ali. Pode passar ali. Eu sei que eu cheguei a trabalhar dentro da sala de aula as atividades, usando ali como metodologia o Educatron, no caso, os vídeos, né? Os videozinhos, e a conversa em dupla, né? A discussão em dupla ali. Porque, como eu disse, o meu tempo foi limitado por conta desse
do meu aprender mesmo com as ferramentas ali. E o tempo foi passando, né? Não pude marcar de novo o laboratório, porque é muito concorrido, né? As vagas ali para trabalhar, né, no laboratório. Daí eu fiz essa atividade mesmo em sala, com desenhos, né? Com atividade. Eles ficaram bem animados. Qual deles não queria pegar no teclado para fazer essa atividade lá, diretamente, né, no Educatron? Professora, 1 minuto para concluir. Tá bom. Daí eu tirei as fotos ali. Pode passar, então, mais para as fotos ali de algumas atividades que eu fiz, e símbolos religiosos, e também algumas atividades relacionadas também ao assunto temporalidade sagrada ali, porque requer mais tempo para trabalhar para a fundamentação de cada religião, né? Islamismo, né? Inclusive os indígenas não têm calendário, eles usam a natureza. Então é isso, coloquei alguns links ali. Muito bom. Muito bom, professora, parabéns. É isso, assim, eu acho que é o ponto central. Muito, professora. E o ponto central é isso: você dá significado para a tua aula, e você terminar a aula e o aluno falar, professora, que legal, gostei muito disso. Então, parabéns, professora. Obrigada. E que você fez, dá para ver nos resultados aqui a dedicação que você deu, né, para poder utilizar uma ferramenta nova que a gente ainda não tem muito domínio, mas você adaptou na tua realidade muito bem. Parabéns, professora. Gente, quem que quer ir na sequência agora da professora Cesarina? Professora Michele, por favor. Pode fazer o compartilhamento da tela? Só um pouquinho, esperar. Eu pedi para o meu filho baixar o som da TV. Ô, Michele, você não... Deixa eu ver. Não, postou sim. Aqui. Certinho. Quem não postou o relato ainda? Não, tá certo. Só o Samuel, que depois vai postar. Então, pode compartilhar. E eu vou soltar o tempo para você. Então, vou soltar o tempo, Michele. Pode ficar à vontade. O áudio dela tá fechado, eu acho. Michele, teu áudio. Desculpa, esqueci, pessoal. Tranquilo. Bom, então, meu nome é Michele, né? Eu queria usar uma foto minha, mas não tinha nenhuma salva aqui, então eu coloquei essa figurinha aí minha, que é feita no Bitmoji, não sei se vocês conhecem. Tá. Aqui o colégio que eu trabalhei é o Colégio Estadual Professora Lindaura Ribeiro Lucas, fica na cidade de São José dos Pinhais, e a turma 6º ano D. Eu usei a aula 5, que fala sobre símbolos, né? Símbolos sagrados. Então, essa primeira aula foi uma aula mais geral para falar de diferentes símbolos, né? E aí, a minha estratégia, né? Eu apresentei o conteúdo da aula 5, usando o Educatron, fui falando sobre alguns símbolos ali que eles tinham mais curiosidade, né? Lá aparece o pentagrama, aparece a suástica, né? Então, não sei se vocês chegaram a ver esse material, provavelmente, né? Sim.
E eles têm, assim, medo de falar, né, sobre alguns símbolos. Quando eu desenhei o pentagrama, né, no quadro, eles, não, professora, Deus o livre, tira isso, apaga, não sei o quê, né? Daí eu fui explicar para eles a história, né, do símbolo, para eles verem que, na verdade, o significado a gente atribui, né, um significado ruim ou um significado bom sobre as coisas. E é importante eles entenderem, né, como alguns símbolos, cores, podem ser usadas de maneira errada também, né? Vamos dizer assim, por exemplo, a suástica durante o nazismo, né? Distorcer aquele significado original e tal. Então, é importante a gente entender todo o processo histórico, né, daquele símbolo, para a gente ampliar o nosso conhecimento sobre aquilo, né? Depois que eu fiz essa apresentação, eu fiquei só nessa parte ali da página dos slides, onde mostra os vários símbolos, né? E daí eu pedi para eles escolherem 3 símbolos que eles quisessem e fizessem o desenho desses símbolos no caderno deles e levassem para casa, e em casa eles fizessem uma pesquisa na internet sobre os símbolos. Daí aparece alguns... o mais, assim, que eles demonstraram mais curiosidade foi o pentagrama, então teve gente que, mesmo eu falando ali, ainda foi pesquisar, né, em casa, sobre o pentagrama, e daí aparece, né, cruz, menorá, e outros lá que daí depois nas fotos, né, dá para mostrar a estrela de Davi, mas assim, eles escolheram símbolos que eles, né, gostavam, que eles acharam mais bonito, mais interessante, mais diferente e tal, ou tinham curiosidade de saber o significado. Na outra aula, eu iniciei novamente a aula com o RCO mais aulas, aula 5, para terminar o conteúdo, né? Porque daí mostra lá a cruz, né? A cruz com Jesus crucificado, a cruz sem Cristo, e o significado das duas, a cruz Anki, mostra aquele sapinho. Minuto para concluir, professora. Mostra o sapinho, né? E daí, depois que eu fiz essa apresentação, eu fui apresentando propus para eles fazer o quiz. Então, aqui tá as fotos da pesquisa que eles fizeram no caderno. E aqui o quiz. Então, o quiz eu também não consegui fazer com que eles realizassem o jogo, né? Tive o mesmo problema enfrentado pelos outros professores que já apresentaram, de não ter espaço na sala, no laboratório de informática para poder trabalhar com eles, né? Mas, assim, eu tentei ainda pedir para uma aluna entrar como jogadora, mas ela não conseguiu acessar na hora, que era a única que estava com o celular, mas não conseguiu. Então, eu fui mostrando as questões, né? E eles foram levantando a mão e me responderam. Tá? Eu fiz 3 tipos diferentes de questões, né? Tentando trabalhar aquela questão de usar métodos diferentes, né? Então, usando imagens, usando aqui preenchimento da frase ali com as palavras corretas e tal. E é isso, né? Eu fiquei chateada de não conseguir realizar o quiz da maneira esperada, mas eu vi que eles conseguiram aprender o conteúdo, fixar e gostaram de realizar a atividade. Muito bom, professora. Parabéns. Então, dá para ver, assim, pelos trabalhos dos alunos, que foi muito significativo, porque eles realmente pesquisaram, eles realmente fizeram. Então, parabéns pelo empenho. Aí a professora falou que é de São José, né? Uma coisa que, assim, quando a gente fala em tecnologia, eu fiquei morrendo de inveja da prefeitura de dos professores da prefeitura de São José, dos Pinhais. Eles ganharam um Galaxy Tab da Samsung desse tamanho, com canetinha para escrever na tela, e eles vão entregar isso só quando aposentarem. Todos os professores da rede. A minha irmã
me trouxe me esfregando na cara essa semana o tablet. Então, quem sabe é uma dica, né, pro Mas funciona bem, assim? Porque... É top de linha, Michele. Nossa, porque eu lembro quando eu comecei a trabalhar, recebi um amarelo, né? Não, da Positivo não, lá. Falei, aí de São José, a Márcia trouxe para me mostrar, é top de linha, é Samsung. Nossa. É o último modelo de tablet da Samsung. Assim, qualidade iPad. Que invejinha. Né? Gente, quem que quer ser o próximo? Denise, pode compartilhar então, professora? Vamos lá, peraí. Apresentar uma guia? Abre uma Isso. guia? Vamos colocando no... Eu abro uma guia? Eu abro uma guia ou até uma janela? A tua apresentação está aberta? Tá lá no meu Drive. Então, não, mas ela está aberta aí para você projetar? Tá. Então, você vai colocar compartilhar uma guia. Aí, quando você clicar numa guia, vai aparecer todas as guias que estão abertas. Daí você escolhe a tua apresentação. Ok, compartilhar. Apareceu aí? Porque para mim sumiu o Meet. Apareceu. Não, mas você pode ficar na tela que a gente está vendo aqui. Tá. Deixa eu ver. Isso. Pode clicar ali em apresentação de slides e manda ver. Vou soltar o tempo, 4 minutos, beleza? Ok. Então, eu fiz com a turma de 6º ano, eu trabalho no Colégio Meneleu, de Ponta Grossa. A minha turma foi o 6º ano. As estratégias que eu utilizei, o tema foi os livros sagrados. Então, de que forma que eu fiz? Primeira aula eu utilizei o Educatron, né? Fiz a leitura e a explicação dos slides da aula 1 e 2, né? Dos textos sagrados orais e escritos. Então, eu usei a aula toda para fazer essa apresentação, né? Usando a aula no Educatron, os slides. Aí, na segunda e terceira aula, eu levei para eles vários livros sagrados que eu fui conseguindo, alguns tinha na escola, outros eu fui emprestando. Então, onde eu fiz uma exposição para que os alunos tivessem contato com esses livros sagrados. Eu fiz uma pequena palestra explicando a história de cada um, inclusive consegui levar uma pessoa que faz o uso do Alcorão. Foi muito legal esse momento que os alunos tiveram com essa pessoa, porque essa pessoa podia explicar bem certinho como que faz o uso do Alcorão, a importância. Aí, na quarta aula, eu levei os alunos na sala de informática para realizar o quiz. Então, aqui eu tenho algumas imagens dos livros que eu levei para eles. Eu levei o Torá, a Bíblia Sagrada, o livro tibetano dos mortos, a Tripitaka, o livro dos mortos, dos espíritos, o Alcorão, a Bíblia Sagrada em aramaico, enfim, foram, assim, muitos livros. Foi muito legal essa aula, os alunos ficaram enlouquecidos com os livros. Tem, inclusive, um deles escrito em árabe. Aí, eu falei para eles, sabe quando a mãe fala assim, uma escrita em árabe e outra escrita em grego. Aí mostrei para eles, aí falei para eles assim, sabe quando a mãe da gente fala assim para a gente, eu estou falando grego? Você não está me entendendo? Eu estou falando grego? Aí que eles entenderam o porquê desse eu estou falando em grego. Eu consegui também um papiro original também, trazido lá do Egito, com a história lá do Livro dos Mortos. Ganhei também de uma pessoa um papiro também com o símbolo de autenticidade lá do Egito, com os 10 mandamentos impressos. Nossa, assim, muito legal. Eu esqueci de pôr aqui essas 2 fotos do que eu ganhei desses 2 papiros. Aí contei para eles também a história de como que esses livros sagrados foram escritos,
Enfim, foi uma aula, assim, incrível. Até eu nunca tinha feito uma aula assim, sabe, levando os livros sagrados para eles verem. Eles ficaram, assim, encantados. Aí levei eles para a sala de informática, eles realizaram o quiz e acho que é isso. Foi, assim, muito legal mesmo. Muito incrível, professora. Parabéns. Eu acho assim, você conseguiu unir a prática, né? E olha, você foi dentro do tempo certinho, professora. Parabéns. Você conseguiu unir a prática com a tecnologia. E essa experiência de mostrar, eu nunca consegui, assim, eu mostro para eles na TV, né, a foto, eu coloco o áudio também, já coloquei o áudio em aramaico, em grego, em árabe, mas consegui essa profusão de livros que tu fez aí, incrível, Denise, parabéns. Tá ok, obrigada. Muito bom. Gente, quem que quer ir na sequência agora, da Denise? Como é que eu faço para descompartilhar aqui agora, professor? Pode clicar em parar. Vai lá na guia, tem em parar e interromper. Denilton, Isso. pode ir, Denilton. Então pode compartilhar. Vocês já estão vendo? Já está aparecendo, não? Tá começando a aparecer, pode começar. Eu estou usando a apresentação pelo celular porque meu computador ele é meio lerdinho. Tranquilo. Corre o risco de eu perder todo o meu tempo só tentando fazer ele funcionar. Posso começar? Pode. Então, eu trabalhei esse conteúdo com 2 sextos anos, né? Um sexto ano A e um B, um de manhã e um de tarde, no Colégio Santos Dumont, aqui na minha cidade. Eu trabalhei a arte sagrada, por quê? Porque esse conteúdo era um conteúdo de 3 aulas, e eu pensei que como são, assim, 1 aula por semana, seria interessante com esse conteúdo trabalhar uma espécie de relembramento, fixação, né, retomada, mais ou menos nesse sentido. Então, trabalhei arte sagrada, tá? E utilizei o quizzes, então, como retomada, fixação e avaliação. Como que o quizzes foi utilizado, então? Eu utilizei o quizzes como lição de casa. Mas já falarei sobre como que foi esse retorno do quizzes enquanto lição de casa. Então, os conteúdos eu já estava trabalhando, né? A arte sagrada já estava trabalhando em sala de aula. E alguma vez aqui na nossa jornada de estudos, a gente também trabalhou isso. A gente também acabou trabalhando. E daí a gente acabou construindo lá na nossa atividade de construção colaborativa, a gente construiu algumas questões de quizzes, né? E dessas questões de quizzes, então, eu utilizei algumas e também elaborei outras. Na minha lição de casa, então, eu utilizei 5 questões. Dessas 5 questões, eu acho que 1 ou 2 foram as elaboradas aqui no grupo de estudos anteriormente, e as outras 3 eu construí. Tentei diversificar, né? Eu utilizei de arraste, de múltipla escolha, né? Para tentar alcançar assim uma diversidade significativa e também para que os alunos pudessem atuar ali nas suas preferências, né? Tem alunos que preferem fazer as suas práticas de um jeito e outros de formas diferentes. Então, na noção da taxonomia de Bloom, eu acredito que essa atividade ela permaneceu ali nos níveis de lembrar e de compreender. Aí, como eu falei, buscando atender os estilos de aprendizagem um pouco mais diversificados. E aí eu já trago as evidências. A evidência que eu trago é o próprio relatório que o Quizzes oferece para a gente, né? Que demonstra como que foi mais ou menos esse retorno. Então, de 2 turmas, eu achei o retorno
bastante baixo, né? Porque de 60 alunos, somente 23 responderam. Só que esse cenário aqui, ele é mais ou menos observável em todas as disciplinas. Os nossos alunos, eles têm condições de usar celular, né? Os pais também têm condições de oferecer o celular para que eles façam as atividades, mas, no geral, assim, as disciplinas, esse é o cenário. Então, eu trago para vocês aí que de 60 alunos, em 2 turmas, é claro, somente 23, então, fizeram as atividades. E desses 23, somente com uma porcentagem aí de 41%. Eu não sei se essa porcentagem de acertos condiz somente aos 23 ou nos 60 no geral, mas eu acredito que seja só dos 23. Eu achei bastante baixa, né? Então, eu coloco aí que, diante dos objetivos propostos para a realização da atividade, os alunos parcialmente atingiram. Parcialmente porque uma boa parte não teve interesse ou condições de fazê-los, além de eu considerar que a carga de quizzes sobre eles está muito grande, o que acaba gerando desinteresse. Como eu trabalho disciplinas que não têm quizzes, eu não consegui perceber isso. 1 minuto? Isso. Beleza. Como eu trabalho disciplinas que não têm quizzes, eu não consegui perceber isso antes. Mas aí, agora, implementando quizzes, eu vi que tem uma carga aí grande sobre eles, já que as disciplinas que não têm quizzes são minorias, né? Então, eu considero que a ferramenta ela é muito boa, mas talvez as maneiras pelas quais ela está sendo aplicada precisam ser revistas, né? Para que a gente consiga explorar ao máximo aquilo que a ferramenta pode fornecer para a gente e para que o aprendizado do nosso aluno ele também seja favorecido por isso. E também a nossa própria prática de ensino, né? Ela também pode ser repensada a partir dessa reflexão. É isso, agradeço. Muito bom, professor. Então, interessante perceber, né, até em todas as apresentações, como que vocês conseguiram fazer essa ligação com conteúdos que nós vimos. Estilos de aprendizagem, eu vi vários colocando no relato, taxonomia de Bloom. Olha como que a gente teve um outro olhar também, né? Então é interessante isso, e às vezes quando a gente vai preparar atividade, preparar aula, algo que a gente debateu vai aparecer assim, então conhecer isso eu acho muito bacana. E uma coisa que o professor Lennon colocou, o professor Denilton, que eu vi a imagem do Lennon que chegou a mensagem dele, que o professor Denilton coloca é que o aluno, ele realmente, né, ele tem que ser motivado de uma outra maneira. E eu acho que quando, né, o quizzes está muita pressão, eles acabam, às vezes, fazendo de uma vontade, ou às vezes a gente sabe como que adolescente é, né? Se você fala para ele, tem que fazer, ele não vai fazer. Se é algo que é diferente, ele vai fazer, ele vai se engajar. E aí a gente percebe, né? No ensino religioso e em história, como que é diferente, eu trabalho essa realidade. Em ensino religioso, eu coloco, gente, vamos fazer um quiz hoje? Eles vão, eles adoram. Em história, gente, tem que fazer o quiz. Ai, professor, tem que fazer, né? Então é diferente. Como que trabalha a mentalidade do adolescente ali, né? Gente, quem que vai agora? Ó, não apresentaram ainda professor João, professora Márcia, professor Samuel. Pode ser eu. Então, professora Márcia, pode... a professora Alexandra também, que está aqui e a professora Doroteia. Professor, Oi. Deixa eu só mostrar um negócio bem rapidinho para vocês, que eu falei para vocês. Professora, temos um tempinho ainda. Ó, só o papiro lá que eu falei para vocês que eu ia professora, mostrar. Só um pouquinho, professora Denise. Desliga o filtro da imagem, porque ele não está deixando a gente ver o... Como que faz isso? Você colocou... Vai ali nos 3 pontinhos. 3 pontinhos. E tem... Não, nos 3 pontinhos. Aqui, ó. Aplicar efeitos visuais. Tá. Aí você vai tirar o efeito. Você colocou o efeito...
e aí No ele só mover efeito. reconhece. Isso, ele reconhece só o rosto. Tá. E daí Aí como é que quando eu você faço mostra o papiro, ele apaga o papiro. Você clica ali no círculo com o pare. Aí, ó. Aqui, ó. Muito bem, Esse aqui professor Neilton. eu vou mostrar para vocês o papiro que eu ganhei lá do Egito. Incrível. Olha que legal. Uau, professora, parabéns. Legal, né? Ele veio com certificado de autenticidade e com os 10 mandamentos inscritos. Muito legal. Muito bom, parabéns, professora. Então, isso dá um significado para os alunos que você não imagina. Eles vão se lembrar para o resto da vida. Com certeza. Mas é isso que eu queria só mostrar. Obrigada. Parabéns. Professor, então, quem que vai lá? Professora, tem ainda que não apresentaram. A professora Alexandra, desculpa, professora, é que eu estava olhando aqui para quem estava só atribuída, você já entregou. Então, professora Alexandra, professora Doroteia, professor João, professora Márcia, professor Samuel. Então, professora Márcia, pode ir? Aí vocês colocam na sequência ali no chat quem que quer apresentar. Então, professora Márcia, 4 minutos, vou soltar para você. Tá compartilhando? Tá. Uhum. Bom, eu fiquei um pouco frustrada, porque eu tinha preparado uma coisa, né, e depois tive um problema técnico, até falei com você, né, uma aula antes de começar, mas aí eu tentei, né, resolver a situação. Eu tinha já terminado de trabalhar a aula 5 e 6, e a minha implementação seria em cima daquelas 2 aulas, né? Mas aí, como não deu certo, eu tive que fazer uma adaptação, né? E eu tinha tentado já fazer um quiz, porque eu perdi um pouco das aulas por causa da internet, né? E eu estava tentando fazer um quiz em casa, para ver se eu tinha aprendido, e ainda bem que eu tinha alguma coisa já organizada ali na aula das mandalas, né? E aí eu acabei aplicando essa aula nesse dia. Então, todo o meu relato, toda aquela parte que eu já tinha preparado, eu não fiz. Aí eu precisei fazer tudo de novo, né? Mas espero que tenha ficado, né, bom, razoável, pelo menos. Então, eu trabalho no Colégio Romário Martins, em Marialva, né? E eu tinha, então, começado preparado a aula 5 e 6, não deu certo, e aí eu trabalhei a aula 7, né? Que foi a aula símbolos religiosos nas diferentes religiões, mas aí focado nas mandalas, né? Eu trabalhei, então, a aula, precisei pegar uma aula, trocar uma aula com uma outra professora, né, para conseguir dar conta aí naquele dia de tudo, né? Trabalhei a aula. Eu achei, assim, até interessante que eles só não sabiam que se chamava mandala, mas aí eles foram dando exemplos, né, de mandalas que eles já tinham visto em outros lugares ou igrejas, né? Mas que eles não sabiam que era esse nome. Achei até engraçadinho assim da parte deles. Eu tentei elaborar esses objetivos em cima da taxonomia de Bloom. Aí, depois que eu terminei a aula, né, aqueles slides, eu fiz uma pesquisa rápida com eles, no Educatron mesmo, sobre as mandalas, assim, as diferentes formas, né, cores. Aí discutimos um pouco sobre essa questão, eles falaram bastante também sobre isso, né, que eles acharam tudo assim tão bonito, né, principalmente as meninas, né, por causa das cores. Aí eu pedi para eles criarem uma mandala, né? E foi assim uma atividade que eles participaram bastante, se ajudaram bastante, trocaram ideias sobre as cores, né? Achei assim, como eu tinha uma outra coisa na cabeça, né? Uma outra atividade preparada, e aí tive que mudar em cima da hora, eu achei assim que eles se envolveram bastante, né? Porque a gente sempre tem aquele receio assim de não ter transmitido o que eu gostaria de ter transmitido naquela aula, né? Mas eles participaram bastante,
e como a outra professora falou, né, a questão do trabalho manual, né, eles gostaram de fazer, ficaram assim felizes em estar ali desenhando, pintando, trocando ideias de formas, de cores, né, e tudo mais. Eles participaram bastante. E aí, no final, aí não deu para fazer na sala de aula, porque como eu já tive até que pegar uma aula emprestada, né, eu atribuí para eles um quiz, para eles fazerem, então, em casa, e que eu ainda, nem todo mundo fez ainda, né, porque eu dei aí teve feriado, né, e tudo mais, eu acabei esticando um pouquinho o tempo para eles resolverem, né. Mas, assim, de uma maneira geral, inclusive a avaliação, eu só consegui um aluno, né, de um aluno, uma avaliação do que ele achou da aula, se ele aprendeu, se ele achou que foi válido, né, e tudo mais. Consegui de um aluno só, que eu até coloquei ali, né, para o professor olhar depois. Então, assim, me pareceu que eu alcancei o objetivo, sim. Apesar, né, assim, do tumulto que foi inicialmente ali, e essa, né, e ter ficado chateada de não ter dado certo como eu tinha preparado antes, mas eu acho que eles aprenderam, gostaram. Claro que o conhecimento a gente vai construindo, né? Então, nas próximas aulas eu vou retomar, a gente vai, né, falar mais Um sobre minuto, isso, professora. vai falar mais sobre isso, para, né, ver se realmente chegou onde eu gostaria, né? Mas, assim, aparentemente, eu acredito que sim. E depois vou voltar, né, a trabalhar aquilo que eu não trabalhei na aula 5 e 6, que eu queria ter trabalhado, né? A gente vai voltar depois. Mas, em relação a essa aula, eu acredito que foi bacana, né? E até para mim, como eu nunca fiz um curso de ensino religioso, né, eu adorei, achei, assim, muito bom, assim, me acrescentou muita coisa, né? Que eu acho que estava falho ali, né, no meu conhecimento. Mas é isso. Muito bacana, professora. Parabéns, né? Eu acho que eu fico muito feliz, assim, para mim, que sou um entusiasta do ensino religioso, né? Nos moldes, claro, não proselitista, não confessional, plural, né? Laico. Eu acho incrível quando eu vejo que alguém assim, fica feliz, eu gostei de participar de uma formação de ensino religioso, e aí eu vejo uma pequena contribuiçãozinha minha nessa prática de sala de aula, você pegar assim uma atividade simples, né? Porque é uma coisa assim, a gente olhando de fora, a gente vai, às vezes a gente tem essa ideia, né, de que a aula ela tem que ser assim estrondosa, né? Você tem que trazer coisa diferente. E agora, com essa ideia de uso de tecnologia, você tem que, daqui a pouco, você tem que trazer um holograma que, né, que reproduza Buda meditando, Jesus pregando ali. Não. Às vezes, uma atividade no papel, aquele tradicionalzão mesmo, o feijão com arroz do dia a dia, né? E a gente sempre fala que você ir num restaurante conceitual, né? Eu sempre falo, você vai num restaurante que eles vão te servir a comida desconstruída numa esfera de gelatina e vão servir a não sei o que dentro de um tubo de ensaio. Aquilo é bacana. Você vai num restaurante estrelado que eles vão te servir aquele prato todo rebuscado lá. É legal, assim, é diferente. Mas não mata a fome. Né? O que mata a fome? É o arroz com feijão bem feito do dia a dia, né? E às vezes a gente se preocupa tanto em servir pratos diferentes, desconstruídos, mas vamos fazer um arroz com feijão bem feito, né? Sim, é verdade. E aí a gente esquece isso, né? Então, assim, claro que o professor tem que inovar, o professor tem que conhecer coisas diferentes. Mas vamos dar uma atividade para o aluno pintar, que é coisa mais... vamos usar uma palavra muito em desuso, é coisa mais primitiva que pintar, é um instinto humano lá da caverna, né? Sim. E aí você coloca, mas qual é o significado daquilo? Ele está pintando as mandalas? E aí eu achei legal o que a professora Márcia falou, ele conhecia, ele sabia o que era o bicho, mas ele não sabia o nome.
Então, agora você pegou um conhecimento que ele tinha e deu um significado. Ó, isso aqui é uma mandala, ela é presente em várias religiões, ela é sagrada, ela tem esse sentido, e agora ele já vai saber, porque ele sabia, mas... Então, é muito bacana, é muito legal você transformar o conhecimento do aluno. Teve uma aluna que falou assim, nossa, olha, isso tem na minha igreja. Então, olha que tem bacana. na minha igreja, né? Mas não sabia, né? Isso. Então, professora Doroteia, pode prosseguir, então. Parabéns, professora Márcia. E aí, depois, na sequência da professora Doroteia, quem que vai? Pode compartilhar, professora. A tela. E a professora Doroteia está compartilhando. E aí, na sequência, é professor João, professor Samuel e professora Alexandra. Quem que quer ir? Pode ser eu. Então, tá bom. Professora Doroteia, pode começar. Então, eu sou a professora Doroteia, o professor formador é o professor João, né? Eu trabalhei os símbolos religiosos, que seria a aula 5, né, do RCO, no 6º ano A. Daqui está o link da aula. E eu eu emprestei, no caso, o link do quiz que o pessoal do grupo 1 e 3 produziram, né, e compartilharam, que eu achei bem interessante. Daqui estão os objetivos da aula, né, que é compreender o que os símbolos religiosos e a importância que eles têm para as religiões em todo o mundo. Aí está, identificar e descrever os principais símbolos de algumas religiões, incluindo as principais, o cristianismo, islamismo, hinduísmo, budismo, judaísmo, e refletir sobre a importância da convivência pacífica e tolerante entre as diferentes religiões, que é a tolerância religiosa, né? Para isso foram 2 aulas, de 50 minutos, o material necessário que utilizei, né? E aí veio o desenvolvimento da aula, né? Eu expliquei para eles o que seriam, definir os símbolos, né? Que seriam cada um dos mais importantes, quais são os principais, até que ficou um errinho, né, que é a meia-lua, que seria a lua crescente com estrela, que é o símbolo do islamismo, né? Aí, depois disso, eu pedi para eles fazerem um desenho do símbolo que eles quisessem. Aí até está aqui embaixo tá as fotos, né, deles trabalhando. Aqui estão fazendo o ramo, aí tem a Bíblia Sagrada, tem o Cordeiro. Esse daqui que eu achei interessante, que é um símbolo indígena. Aí tem o símbolo do ateísmo, né? Aqui está o cristianismo de novo, o islamismo, e alfa e ômega. E uma cruz aqui, que eu achei muito linda, por sinal, para um 6º ano. Então, tem alunos artistas na minha turma. Dentro desse daqui, eu descobri muita coisa interessante junto com eles, que a gente, quando vê os índios vendendo as cestarias deles, a gente acha que é simplesmente um cestinho, um balaio, um cesto de roupa suja, uma cestinha de buscar as coisas na horta, e eu não sabia que todos esses desenhos que eles fazem têm um significado. Ele significa se a pessoa que fez é solteira, se é casada, se tem filhos. Então, cada desenho que eles fazem significa alguma coisa diferente. E os alunos acharam isso maravilhoso também, porque a gente só vê símbolos, né? Assim como alguém falou aí no trabalho anterior, da cruz suástica, né? Às vezes a gente encontra, por um acaso, desenhado no cantinho do caderno, às vezes até na parede, né? E eles não sabiam o significado dessa cruz. Aí trabalhamos com eles.
Aí, como eu trabalhei 2 aulas, uma foi na Semana Santa e a outra na semana posterior. Aí voltamos lá nas roupas, nas roupas, como aqui a cidade é pequenininha, nós temos as 3 principais religiões que existem aqui, é a católica, aí tem a evangélica, que é a Congregação Cristã do Brasil, e a Assembleia de Deus, que são as 3 igrejas principais. Aí o povo da Igreja Católica falou, nossa, professora, quando nós falamos a respeito das roupas, né, das cores, aí eles falaram, então é por isso que até sábado de Aleluia, as vestes dos padres, coroinhas e altar, tudo era roxo, e no domingo de Páscoa já mudou, né? Voltou tudo para o branco. Nossa, daí assim, eles foram colocando a questão das roupas dos acólitos, dos coroinhas, a função de cada um. Nossa, foi uma aula assim, muito interessante. Aí foi o pessoal da congregação. Aí eu até lembrei que o professor João falou um dia desses, numa aula, né, sobre os véus, e os alunos confirmaram, né, que eles têm um lugar específico onde eles compram, que todos são bem parecidos, né? Depois eu conversei com uma amiga minha, né, aqui de pertinho do colégio, que ela tem uma loja, e ela confirmou tudo isso, assim, nossa, eu achei uma aula muito interessante, são símbolos que a gente está em contato direto com eles, mas que a gente tem poucas informações, a gente professor mesmo, imagina os alunos, né? Então, eu achei que foi uma aula muito produtiva, e eles adoraram. Na questão do quiz, eu deixei como tarefa de casa também, não deu tempo de fazer, até por causa das plataformas. Então, professor, eu acho que era isso que tinha para passar para eles. Acho que deu muito certo. Eu gostei e eles mais ainda. Muito bom, professora. Parabéns. É isso mesmo, né? Dá significado à aula. E parabéns, né? Muito bom. Professora Alexandra. Então, pode. Oi. Pode compartilhar. Sim. Pode compartilhar a tela, professora. Certo. Pessoal, então todos os problemas que os outros professores tiveram, infelizmente aconteceram comigo também. E estou tentando aqui abrir. Ele demora. Vai em compartilhar a tela. Uma janela, pode ser a tela inteira ou pode compartilhar uma guia. Então, eu tinha conseguido e agora sumiu, não sei por quê. Você clicou... Uma guia, né? Tela, uma guia, Não, eu que me atrapalhei aqui mesmo, desculpa. Eu tive os mesmos problemas, né? Questão de não poder usar laboratório, entre mais. Eu trabalho no Instituto Educacional aqui de Maringá, Instituto de Educação Estadual de Maringá. Vocês estão vendo até o compartilhamento? Tá aí, sim. Sim. E sim. Eu não tenho turma de ensino religioso, mas como eu trabalho com 6º ano, então eu consigo falar uma coisa ou outra com eles, né? Mais flexível. Uhum. E na escola, o ano passado, eu fiz um trabalho com plantas e eu vi que os alunos gostaram muito. E durante as nossas aulas aqui com o professor, nós acessamos uma aula que fazia comparação com mandalas, falou dos cestos dos índios, que também é um tipo de mandala, eu não sabia, que tem um significado, tem as mandalas budistas, e eu fiz comparação com plantas com formatos geométricos, principalmente suculentas. Lá no Instituto, para quem conhece aqui em Maringá, tem muitas plantas, é uma escola assim, que tem um trabalho de jardinagem, de professor e alunos, eu acho que é um projeto, inclusive. E tem algumas sequências assim parecidas das mandalas que se repetem em formas geométricas. Eu trabalhei mais com observação mesmo e conversa com os alunos. E eu fiquei muito doente a semana passada, eu não consegui nem ir para a escola, só fui segunda-feira, então eu não consegui implementar da forma que eu gostaria. Então, o que eu usei de metodologia foi comparar o trabalho realizado na sala de arte, né,
com suculentas e plantas diversas. Por que eu coloquei arte? Porque eu também não consegui trabalhar as mandalas, mas quem trabalhou com eles foi a professora de arte. Eu cheguei na sala, eles começaram a mostrar para mim, porque eles gostam de pintar, e é interessante as cores que eles escolhem, não é? Como cada aluno, cada pessoa tem uma personalidade. Tinha umas que eles repetiam aquelas cores da bandeira da Jamaica, que eles gostam, né, de reggae e tal. Então, assim, cada aluno escolheu as cores da personalidade ao mesmo desenho, porque cada um faz a sua maneira. Então, foi só trabalho mesmo de comparação. Eu fiz um quiz, postei no Classroom da turma, aqui eu conversando com eles, sexto ano A, eles bonitinho, prestando atenção. E aluno de sexto ano, gente, não sei se vocês têm turmas, mas eles adoram plantas. Quando eu comecei a levar para os alunos plantas na aula de ensino religioso o ano passado, quando eu tinha turmas, criou um vínculo afetivo tão grande assim, levar algo fora dos cadernos, até fora do normal, não é? Sair, trabalhar com observação. E eles falaram que passaram a observar mais nas ruas plantas que nem dente de leão, é um mato, não é? Dente de leão. Mas antes ele é uma florzinha amarela que nem tem para vender, porque se encontra em qualquer lugar. E trabalha um pouco também com o que é bonito, o que é belo. Trabalha com observação, e a geografia a gente tem muito disso. Eu sou professora de geografia. E, opa, acho que eu saí sem querer, não saí? Não, tá aparecendo. Mas para concluir, 30 segundos. Tá, eles gostaram. E é uma aula assim, gente, que você só planta, né? Com o tempo os resultados vêm, porque ó, eu trabalhei com plantas, trabalhei tudo dentro de um contexto, lógico, né? De ensino religioso, meditação. E eles até hoje vêm falar comigo e falam que se lembram da aula, que as plantinhas cresceram, porque quem tem aquelas suculentas, elas dão muito fácil, não é? E muitos pegaram, levaram para casa. Então cria um vínculo com o aluno assim por um tempo. Eu gostei bastante. Muito bom, professora. Aí eu fiz um quiz. Oi? Não, só para concluir. Sim, eu fiz o quiz, assim, comparando as formas geométricas das plantinhas com a budista. Foi só isso, para eles responderem. Foi bem simples, tá ali nos slides. Por hoje é só, então. Não, então, gente, eu preciso terminar o professor João e o professor Samuel. Mas, professora, incrível, assim, é muito bacana trabalhar essa questão da natureza com eles, né? Dar esse significado da natureza e do transcendente. Professor Samuel? Assim, vou dar teu tempo, 4 minutos. Nós vamos terminar em cima do lance. Isso, pode compartilhar aí. Tá meio lento, parece? Isso, mas pode ir começando, já aparece. Assim. Bom, eu tô com um navegador aqui, diferente, aqui, tá me atrapalhando. Ah, tá indo, tô aprendendo a mexer com ele aqui. Eu devia ter aberto outro. Eu tô com o Opera aqui, eu devia ter aberto outro. Não, mas tranquilo, pode, já está aparecendo para a gente. Sim. Bom, o meu relato de implementação, eu foquei muito para mostrar lá o quizzes, né? E faltou muita coisa igual eu vi várias apresentações de professores aqui que lá no dia a dia, na sala de aula, eu achei que era mais o quizzes e não teve tantas fotos, né? Devia ter colocado
mas na sala de aula também. Então, aqui foi um sexto ano, né? Foi um sexto ano, uma turminha de sexto ano, turminha pequena, né? Que é a próxima que vai mostrar, né? Foi ali os objetivos, foi a arte sagrada e símbolos religiosos. Ali está os objetivos, né, sobre os símbolos religiosos. Aí eu estou abrindo a tela aqui para o navegador. Aqui, então, eu foquei mais aqui no quiz, né? Então, qual foi a estratégia, né? Criar o quiz anteriormente, né? Antes de chegar na sala, já está pronto. Avisar eles, né? Que ia ter postagem e, se fosse possível, levar no laboratório ou até deixar usar o celular na sala. Né? A metodologia foi o quiz, teve várias, teve alternativa, teve múltipla escolha, teve arraste, né? Lá no quiz. Então, como foi a implementação? Aí, aqui, né? Eu vi que eu deixei pouco eu trouxe pouca coisa aqui da implementação na sala de aula, né? Que o formador faz jornada, foi bastante quiz. Né, aqui, né, acho que faltou bastante coisa. Então, como que foi? Foi o currículo priorizado, que é o dia a dia, né? Da sala de aula no Paraná, o currículo priorizado, não é bem muito flexível, né? Mais o currículo priorizado. A Mecatron agora, aí mais alguma outra pesquisa no Google, né? Houve um tempo que o Google do Mecatron estava bloqueado, agora está funcionando de novo, né? O celular do professor também, agora está o Google de novo lá. Precisava de um protocolo, alguma coisa lá para instalar, eu não instalei no meu, mas agora voltou a funcionar, né? 1 minuto, professor. Sim. E, né, a TV, quadro, né? Aí eu imprimi os símbolos religiosos para eles também, mas esqueci as fotos. Não deu tempo de tirar as fotos deles fazendo. Fui embora da aula e não teve fotos. Então, aí aqui as evidências aqui. Então, eu consegui levar eles no laboratório, consegui, né, levar, tá aqui, ó, né, eles no laboratório. Eu acho que tem mais uma telinha aqui. Cadê a telinha para terminar? Aqui, resultados alcançados, né? Que espero que tenha mais tolerância religiosa, mais respeito, mais a defesa da liberdade religiosa, que cada um tenha a religião que quiser, seja, né, convicto na religião, mas respeitando todas e o direito de todas existirem. Falando bem rápido aqui, por causa do tempo. E o último aqui. Esse daqui, no final, o que eu coloquei? Que está muito quiz, muita imposição, né, os alunos percebi que quando é para fazer lá essa atividade, mas sem aquela pressão, mas a cada 72 horas, quiz, eles estão cansados, né? Professores também, a gente tem que viver, tem que cuidar da qualidade de vida, tem que ter tempo para concluir, professor. Então, BI, né? Coloquei toda aqui a plataforma, né? Que é muito lucro, né? Então, concluindo aqui, há um descontentamento, um adoecimento aí dos docentes, né? Então, professor, concluindo, senão não vai ter tempo do professor João. Mas muito bom, professor. Parabéns pela atividade, parabéns pela reflexão. E aí, para a gente concluir, professor João, por favor. Professor João. Professor João, está me ouvindo? Oi, professor. Apareceu para vocês aí ou não? Está aparecendo aqui, professor. Beleza.
Bom, professor, então, como eu falei no começo do curso, eu sou professor de Educação Física, não tenho turma de ensino religioso. Desculpa minha voz, eu fiquei meio gripado no final de semana. Imagina. Tá meio difícil. Tranquilo. E a professora também que me cedeu a aula, quando nós combinamos de fazer a aula também, ela pegou Covid para ajudar. Então, eu consegui, no último minuto do segundo tempo, fazer isso. Então, meu nome é João Carlos de Mello, sou professor formador, professor mestre João Paulo da Rocha. Eu fiz essa implementação no Colégio Estadual Rui Barbosa, Jacarezinho, no 6º ano B. Falando sobre os símbolos sagrados, né? Usei a aula 7 do LRCO, falando sobre as mandalas. Então, objetivos de aprendizagem: conhecer a arte simbólica das mandalas de algumas tradições religiosas, sua função de comunicação, expressão de ideias e manutenção de valores e doutrinas. Aí eu não usei o quiz, a atividade foi realizada de modo impresso na sala de aula. A aula foi expositiva e dialogada, né, na metodologia. O conteúdo foi abordado, discutido em sala de aula, utilizando a TV Educatron. E os alunos realizaram as atividades propostas. A aula foi iniciada com um questionamento, né, quem já viu uma mandala. É lógico que com esse nome ninguém conhecia, né? Daí, em seguida, apresentei o conteúdo de acordo com os slides, né? Aí eles participaram ativamente da aula, ao apresentar o filtro dos sonhos, alguns alunos se manifestaram dizendo que já tinham visto, mas não sabiam que era uma mandala. E para finalizar a aula, os alunos escolheram uma mandala para colorir, né, que eu levei para eles. E aí tem as fotos, né, da aula, durante a aula, eles prestando atenção na minha explicação, e depois eles fazendo a pintura dos desenhos que eu levei. Então, aí os alunos realizaram a atividade proposta, foram participativos dentro da aula. É isso, professor. Muito bom, professor. Parabéns. Então, o professor tentou, mesmo não tendo a disciplina, conseguiu fazer o encaminhamento. Então, gente, eu acho assim, agradecer, nós estamos passando um minutinho, mas já concluímos aqui. Né? Agradecer muito a todos e todas, né, que participaram do grupo conosco, né, que se empenharam. Aí, assim, só para a gente organizar, né, o professor Leno e o professor Aloísio, aí depois nós vamos conversar lá no particular, pode ficar tranquilo, tá? Aí vocês vão, depois a gente conversa, mas para todos que participaram, né, um agradecimento muito profundo, sim, muito obrigado pelo companheirismo nessa jornada, né, e já deixar o convite para vocês também para a próxima jornada, para o 2º trimestre, tá? Então, aqui tem o guia para as inscrições, e eu espero contar com a participação de vocês no ensino religioso novamente, né? Estaremos aqui no mesmo horário. Então, se vocês, a partir do dia 2 de maio, já tem as inscrições para fazer, e aguardo vocês. Um abraço, um prazer imenso trabalhar com vocês, tá? E esperamos aprofundar os nossos conhecimentos a partir, né, de 2º trimestre. Eu ia pedir só a mesma coisa aqui que a professora Ana Paula pediu para postar esse link no grupo do WhatsApp. Já vou postar. Tá bom, e aí, só para lembrar, gente, lá no WhatsApp eu postei também o link do checkout, né? Que vocês possam fazer o checkout, e a avaliação da jornada, é muito importante também. Tá bom? Professor João, a última pergunta. Oi, professora Nilza. Qual que é o tema da segunda formação agora? O tema da segunda jornada agora será o Design Thinking. É uma metodologia ativa um pouco diferente, né? E nós vamos utilizar muito o conteúdo do LRCO, então nós vamos poder desenvolver os conteúdos do ensino religioso também. Tá bom? Gente, então, muito obrigado. Até a próxima jornada. Um abraço. Obrigado. Até mais, pessoal. professor. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, obrigada, professor. De nada.